Fala aí pessoal, tudo bem? Se você é daqueles que está acostumado a ficar vendo aqueles vídeos de kit carona no YouTube e as pessoas conseguem ali fazer o apontamento, ter um pequeno sinal e você vai fazer e não consegue e fica muito frustrado, né? Ou até mesmo vai lá na internet e compra aqueles kits carona que o pessoal apresenta, mostra mais ou menos apontado e você também vai fazer o seu apontamento e também não consegue. Então fica ligado nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar de uma vez por todas como que funciona essas questões de colocar satélites em carona, né? É claro que nem todos os satélites são possíveis de colocar em carona, assim como o 63 e o 61 por serem muito próximos e alguns outros satélites também que não vou dizer para você que seja impossível, mas eu diria para você que seria inviável devido às distâncias, né, que eles ficam um do outro, às vezes um pouco mais afastado. Isso devido a uma questão de que depende muito do seu investimento e do seu tempo e do seu conhecimento, tá? Não quer dizer que seja uma questão impossível de se fazer, assim como o kit carona 70W 43W. E já vou falar para você a respeito disso. Eu sou o Mika do canal Mika Fer e venho trazer aqui mais um vídeo para o canal a respeito de satélites, né? No caso, kits carona. Pessoal, recentemente, né, com o lançamento aí dos sistemas de TV da nova parabólica, né, e o receptor Vivensys VX10 é um receptor que lhe proporciona várias possibilidades. Além de ter 2 anos de garantia, troca expressa, ele é um receptor que te dá a possibilidade de utilizar tanto no satélite 70W como no 43W e também te dá a possibilidade de usar os 2 satélites ao mesmo tempo. E essa possibilidade de utilizar os 2 satélites ao mesmo tempo reacendeu uma chama no coração dos instaladores, né? Kit carona 70W 43W e hoje nesse vídeo eu vou abordar em detalhes essas questões para você saber se realmente dá para você fazer um kit 7043, dá ou não dá. Vamos ver, vamos tirar a prova e vamos também mostrar as possibilidades. Quero te convidar também a deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e me acompanhar nas minhas redes sociais e te convidar também a acompanhar a Vivensys em todas as suas redes sociais, porque nas redes sociais da Vivensys você fica sempre por dentro de tudo que rola nessas questões da migração da banda C para a banda KU, da nova antena parabólica e muito mais, tá bem? Vai lá e acompanha a Vivensys em todas as suas redes. Quero te convidar também a olhar o link aqui embaixo sobre o meu curso de manutenção elétrica residencial, que no final desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais dele para você, tá ok? Pessoal, estava eu estudando aqui, né, a respeito de kits carona e peguei a minha antena aqui da Vivensys e comecei a fazer aqui um apontamento, fazendo alguns testes em relação a kits carona, tá? Não se assuste porque aqui eu não tenho um kit carona 7043, tá pessoal? É apenas uma pequena demonstração para eu poder te explicar como que funciona essa questão teórica dos kits carona. Não sei se vocês lembram, né, se vocês já assistiram, eu tenho um vídeo no meu canal que fala muito a respeito de apontamentos de antena, como que funciona o cinturão de Clark, né, como que é a disposição dos satélites lá no espaço, tá? Então eu vou dar uma pequena recapitulada, tá? Não vou mexer na posição da antena para a gente não demorar demais depois para poder o vídeo não ficar muito extenso, tá? Nos vídeos passados, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um card aparecendo aqui agora, mas não clica no card agora não, depois que você assistir esse vídeo inteirinho, que você pegar o que eu vou passar aqui hoje, você vai lá na descrição do vídeo e clica nos links para você assistir esses vídeos que são muito interessantes, tá? Em relação à sua posição, né, sua latitude e longitude, é muito determinante para como que vai ser o posicionamento da sua antena, tanto na inclinação como no posicionamento do LNB, tá certo? Quando você fizer um apontamento para um satélite que esteja mais ao norte em relação à sua posição, aqui no meu caso eu tenho uma longitude de 53 graus, toda vez eu esqueço se é latitude ou longitude, acho que é latitude, dessa vez eu vou chutar diferente. A minha latitude de 53 graus, da minha cidade, certo? Então se eu fizer um apontamento para o satélite 53W, que é o satélite que se encontra na minha posição, é o satélite na posição orbital que fica mais ao norte em relação à minha localização, certo? Então como que vai acontecer? A minha antena vai ser a posição mais chapada, que ela vai ficar para cima e o LNB vai ficar totalmente voltado para baixo, tá bem? Essa é a analogia que você vai respeitar em todas as situações. Eu não sei qual que é a sua latitude onde você mora, tá? Vamos supor que você mora na latitude 70, quando você for fazer um apontamento para o 70W, ele é o satélite que vai te dar a maior elevação e que o conector do LNB vai ficar totalmente virado para baixo, tá bem? A partir do ponto que for mais ao norte em sua localização, eu vou tirar aqui para mim a posição 53, tá? Vou fazer toda a explicação em cima do 53, porque é a minha posição mais ao norte, tá? É o satélite mais ao norte que eu tenho. Então, se eu for fazer um apontamento para o 53, ele vai ser a posição em que a antena vai ficar mais chapada e o LNB e o conector do LNB vai ficar reto para baixo, tá bem? Para qualquer dos lados que eu virar,
a antena vai ficar mais para baixo. E se eu girar para a esquerda, o meu LNB vai girar para cá, para a direita, tá? Tô com a antena aqui, girei para a esquerda aqui. Se eu for buscar o 70W, eu vou buscar o 70W, eu vou inclinar minha antena mais para baixo e o meu LNB vai ser girado para cá. Se eu for buscar para cá o 43W, a minha antena também vai abaixar e o LNB vai ser girado para o outro lado, tá bem? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Se eu tô com o LNB reto, se eu for buscar o 70W, eu giro o LNB para lá. Como vocês podem ver, ele está girado para lá. Se a partir do 53 eu for buscar o 43, eu vou girar a antena para cá, ela vai abaixar em relação ao 53 e o LNB vai ficar girado para o outro lado. A lógica é essa, tá, pessoal? Se eu giro para cá, eu abaixo a antena e o LNB para um lado. Se eu giro para cá, eu abaixo a antena e o LNB para o outro lado, tá ok? Embora o 43 para mim esteja mais alto do que o 70, e a lógica funciona a partir do ponto ao norte. Para qualquer lado que eu girar, a antena baixa, tá bem? Você vai ver o outro vídeo, você vai pegar tudo certinho, tá bem? Então, como que funciona essa questão do kit carona? O kit carona, ele funciona mais ou menos numa sequência, tá, pessoal? Se eu tenho aqui a minha antena apontada para o 70W, aqui do lado, já vou explicar para vocês que aqui eu tenho o 61W, tá? Poderia colocar o 61 ou o 63 aqui no meio? Não consigo porque ele não cabe, tá? Não cabe um LNB aqui, ó, entre o 61 e o 70 não cabe um LNB. Eu poderia colocar o 70 e o 63, ele até caberia aqui. Só que eu não posso pôr o 61, porque não tem espaço, certo? Então por isso que muitas vezes satélites muito próximos, que nem o 63 e o 61, que são somente 2 graus, você dificilmente vai conseguir fazer um apontamento. Pode ser que alguém tenha uma técnica mirabolante aí que eu não conheço. E assim por diante, tá? Por que que o satélite, eu tô com o satélite 61, ele fica para cá, né? 70, depois 61, né? Porque, como a gente sabe, essa antena, ela funciona como um espelho, né? A chapa da antena funciona como um espelho. Então o sinal, ele vem desse lado aqui, né? No caso, ele vai vir, se eu tenho 70, 61, ele vem, bate aqui e reflete para cá. Funciona como um espelho. Se eu tenho 43 que está para cá, ele vai funcionar como um espelho. Ele vem, bate aqui e vai refletir no LNB aqui, tá? Então sempre o LNB vai ficar o contrário da posição do satélite. Se eu tenho um satélite que está para cá, o LNB do 43 eu vou instalar ele para cá. Agora, como que eu vou saber em relação onde que eu vou posicionar o meu LNB? Você já deve ter visto na internet várias pessoas colocando o LNB fixo não, né? Movimentando o LNB rente à bengala, e muitas vezes ele costuma achar vários satélites aqui, né? Nessa posição. E vai colocando aqui e vai achando. E com certeza, talvez, dependendo de onde você mora, você já tentou e não conseguiu, né? Agora eu vou te explicar por que você não consegue. Porque, como eu disse, né? O cinturão de Clarke, ele forma uma órbita, né? Acompanhando o formato da Terra. Então, se eu tenho 43 aqui, o cinturão de Clarke, eu olhando para lá, né, para o céu, teoricamente ele vai fazer esse formato assim, ó, ele vai acompanhar a anatomia da Terra, né, o formato da Terra. Então, ou seja, aqui está mais alto, para cá os satélites vão abaixando e para cá também os satélites vão abaixando, tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu cinturão de Clarke aqui. Eu fiz aqui, pessoal, um pequeno rascunhozinho só para a gente entender um pouquinho como é que funciona. E fiz uns riscos. Eu vou prender isso aqui com uma fita para eu pegar a câmera e mostrar mais de perto para vocês, tá? Mas eu já vou adiantar alguma coisa antes de eu pegar a câmera. Isso aqui, ó, seria mais ou menos um demonstrativo de como estaria o posicionamento dos satélites em relação à nossa antena, tá? Aqui, ó, eu fiz um risco que eu tenho, no caso, o 70W. É claro que isso pode variar um pouquinho, pessoal, do tamanho do LNB, algumas situações, tá? E não vamos levar tudo muito ao pé da letra, vamos fazer um negócio a grosso modo, só para você ter uma noção de como que funcionam as coisas, tá? Então aqui, nesse risco aqui, ó, tem o 70W posicionado, e aqui nesse outro risco eu tenho o 61W posicionado, tá? Se a gente fizer umas continhas, né, que eu já fiz, é claro, para o vídeo também não ficar gigantesco, onde que a gente vai posicionar o satélite 43W? Eu fiz o cálculo, né, em relação à distância que nós temos daqui até aqui. Eu fiz o cálculo e nós posicionaríamos o satélite 43W nessa posição aqui, tá? Que seria aqui, no caso, o nosso 43W ficaria aqui. Então, por que que muitas vezes muita gente fala que mostra vários vídeos fazendo apontamento do satélite 43 de carona no 70W, mas só que mostram ali às vezes algumas TPs com um sinal um pouco mais fraco, né? Ele não mostra ali todas as TPs do serviço disponível, todas as TPs funcionando, um receptor ali pegando todos os canais, porque
Provavelmente com uma antena de 60, uma antena de 90, você pode até conseguir fazer o apontamento, mas você não vai conseguir dar uma qualidade suficiente para ter um funcionamento legal em todas as TPs. Por quê? Devido à distância dos graus que fica um satélite do outro, tá? Aqui, ó, com a gente colocando o satélite 43W aqui, ó, ele já fica numa posição em que não favorece muito, no caso, o espelhamento do sinal aqui no LNB. Depois eu vou até mostrar para vocês também como que, quantos graus eu consegui dar nessa anteninha aqui. Por isso que eu falo, pessoal, que depende muito, eu acredito que não é uma questão de impossível, como eu disse, é uma questão de inviável. Porque se você comprar muitas vezes uma antena grande, né, você dispor de uma parafernália para fazer algumas adaptações em relação ao posicionamento do LNB, você tem que ter uma experiência bem legal e também fazer um investimento mais ou menos para você conseguir ter aí os dois satélites. O que muitas vezes é mais fácil você pegar, parafusar uma antena do lado, faz outro apontamento e já utiliza o sistema. Mas eu estou dando essa aula aqui para você entender a lógica e se interessar pelo assunto, tá? Vou prender meu cinturão de Clark aqui, já pega a câmera e mostro mais de perto para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu estava explicando, né? A gente fazendo uma simulação aqui do nosso kit carona. Aqui, pessoal, até deu uma mexidinha, tá? Em relação... Não leva em consideração o apontamento perfeito, não leva em consideração mais a teoria, tá? Se nós tivermos aqui, ó, o nosso satélite 70W no ponto principal da nossa antena aqui, né? Tendo como base... A gente pode ver que ele está apontando ali para o focal point, né, para o ponto focal da antena ali no caso, né, para o ponto de espelhamento da antena principal. E aí se a gente for seguindo aqui a nossa lógica, a linha, né, que acompanha o cinturão de Clark, a gente vai ter aqui o nosso 61W, ele vai estar um pouco mais à direita. Como a gente pode ver, ó, ele vai estar acompanhando a inclinação. Como vocês podem ver ali os conectores, ele está acompanhando a inclinação. E aqui no caso, ele também tem um leve giro que vai estar ali apontando para o ponto focal da antena, tá? Então todos os satélites que a gente for aumentando aqui, ó, vamos supor aqui o 58W, se a gente for aumentar ele aqui do lado, é que o risco não está perfeito, o 58 caberia aqui do lado, tá, pessoal? Ele vai acompanhar a mesma coisa, tá? Ele vai seguir aqui a mesma inclinação que vem aqui o nosso guia, né, do cinturão de Clark. Ele vai acompanhar a inclinação dos conectores. E também, no caso, ele vai ficar levemente girando para dentro ali, ó, apontando para o ponto focal da antena. E isso vai se seguindo, tá, pessoal? Então, se a gente for ver aqui o posicionamento onde ficaria o 43W, e é claro, né, pessoal, também que eu não posso deixar de ressaltar que quanto mais você for afastando do centro da antena, tá? Porque a antena, ela é projetada para funcionar dessa forma, tá, pessoal? Ela é projetada para funcionar o seu melhor desempenho com o LNB no centro, tá? Então, quanto mais você vai trazendo o LNB para a beirada, mais você vai perdendo força de sinal, tá ok? Por isso que muitas vezes o satélite 43W, né, em relação ao tamanho da sua antena, é claro que, como eu digo, né, dependendo do seu investimento que você queira fazer, pode ser que uma antena grande funcione bem legal com todas as TPs. Mas se a gente pegar aqui o nosso 43W, a gente vai ter que pegar um LNB e colocar mais ou menos nessa posição aqui, apontando ali também para o ponto focal, né? Ele vai ficar acompanhando a mesma inclinação que vem aqui o nosso bambolê, vamos aqui, nossa curvatura. Então o LNB ele vai ficar a mesma distância aqui, ó. Quanto mais ele vai vindo para cá, mais isso aqui vai ficando para dentro, tá? A gente tem que acompanhar, na realidade o círculo deveria ser por dentro, mas ia ficar um pouco difícil de explicar. O círculo se forma por dentro, e quanto mais para cá, mais próximo da chapa ele ficaria, certo? E também, é claro, acompanhando os conectores ali no caso, ficando sempre na mesma posição e assim por diante. Então vocês imaginam, né, que ficaria muito difícil, quanto mais trazer para cá, você conseguir sinal, porque você imagina um LNB aqui, sei lá de qual satélite que nós vamos ter lá, 30W, sei lá qual satélite poderia de repente estar pegando aqui e conseguiria o sinal dele aqui, né? Vai se tornando cada vez mais impossível, cada vez mais difícil, tá ok? Se a gente quisesse aqui um satélite também mais alto lá, um 75W, alguma coisa assim, ó, provavelmente nós estaríamos com esse LNB trazendo ele mais aqui assim, né, nessa posição, acompanhando também, no caso, mais para dentro um pouquinho em relação ao outro LNB. Essa é a lógica
do kit carona, tá, pessoal? Agora você vai pensar assim, mas por que que tem gente que prende o LNB aqui e dá o sinal? Vai colocando aqui e dá sinal. Deixa eu mudar a câmera para cá para ficar mais fácil. Tem pessoas que encostam o LNB aqui, vai trazendo e vai dando sinal, aí consegue de um satélite ou de outro. Por quê? Porque isso vai variar da localização que a pessoa está em relação ao globo terrestre, tá, pessoal? Por quê? Como eu disse, quanto mais você vai levando o satélite para a direita, mais você vai chapando a antena e mais você vai girando, tá? Você vai girando esse conector aqui. Então, quando chegar em uma determinada localidade, né, no país, né, vamos dizer assim, né, que a gente trabalha aqui mais com o Brasil, esse conector ele vai estar mais girado aqui. Então, a partir do momento que esse conector está mais girado, nesse sentido aqui, você consegue, a escala muda. Esse arco aqui, em vez dele estar nesse sentido, ele vai ser virado no sentido mais torto assim. Eu vou até prender a câmera novamente no tripé para poder mostrar para vocês como que funciona isso. Então vamos lá, pessoal, como eu estava falando, né? Por que que muitas vezes você vê uns vídeos no YouTube aí que as pessoas conseguem fazer aí o apontamento? Vou posicionar aqui, né? Do kit carona, que os LNBs vão se sucedendo aqui. Por quê? Porque às vezes a pessoa está localizada em um ponto do Brasil que quando ela faz o apontamento dela, esse LNB fica mais ou menos assim, ó. No caso, aqui vamos supor, em relação à minha situação, estaria mais aqui à direita. Quanto mais à direita, mais fica posicionado o LNB dessa forma, tá? Então, de repente, na localização que essa pessoa se encontra, o LNB dela vai ficar bastante assim. Então, como é que vai funcionar as questões dos kits carona? Eles vão ficar se sucedendo mais descendo aqui, nesse alinhamento, e vai acompanhando aqui, ó. No caso, o posicionamento da bengala da antena vai favorecer de forma que ele vai dar o grau necessário para acompanhar aqui e também vai dar o grau necessário que vai acompanhar a parábola aqui, tá? Claro que muitas vezes pode ser também que não, por isso que muitas vezes os apontamentos não dá 100% legal, os kits carona, porque a engenharia da antena muitas vezes não é preparada 100% para ser feito kit carona. Ó. Aqui, ó, como vocês podem ver. Ó. Deixa eu tentar prender aqui de novo. Ó. É como se fosse isso. Ó. Você imagina que no caso, o nosso cinturão de Clark nesse formato. Ó. E aí a pessoa vai descendo. Ó. 61W, outro satélite, e vai acompanhando aqui. E muitas vezes o posicionamento da bengala sai daqui de baixo, ele vai descendo e vai acompanhando. Não quer dizer que vai ter o sinal 100% legal, mas é a lógica. Então muitas vezes você vê na internet a pessoa fazendo um kit carona e desce com o LNB encostando aqui, aí você vai fazer o seu teste aí na sua casa, pega o LNB, encosta aqui e vai fazer, muitas vezes na sua posição geográfica, né, a cidade que você mora, não dá certo fazer isso. Por quê? Porque a sua posição geográfica é mais aberta, você vai ter que trazer o kit mais para cá. Pessoal, para a gente não ficar então só na teoria, eu vou mostrar aqui um pouquinho, né, de como seria, no caso, o posicionamento do satélite do LNB carona 43W, tá? Vamos ver se a gente consegue um sinalzinho aqui, nem que seja mínimo, só para a gente ilustrar a nossa teoria do vídeo, tá? Vamos ver aqui o que a gente consegue. Eu escolhi uma TP aqui que tem um sinal melhor, tá? E como vocês podem ver ali, ó, consigo ali, ó, 7 dB, 7.7 ou 8.4. Então, ó, como vocês podem ver, ó, não dá um sinal muito legal, mas se vocês verem aí, ó, a posição do conector, se vocês verem aqui a posição do foco do LNB aqui, né, ó, tá totalmente batendo com a nossa teoria, ó. Ele tá apontando lá para o ponto focal da antena, tá acompanhando mais ou menos aquela parábola lá, né, que nós determinamos lá em relação de acompanhar, né, o posicionamento dos satélites no cinturão de Clark. É que quanto mais eu falo, mais eu perco o domínio em relação ao LNB, tá? Mas vocês vão acompanhando ali embaixo, ó, como vocês podem ver os dBs ali, ó, 6.9, 7.7, ó. Vai dar algumas pequenas variações, né, pessoal? Porque como eu disse,
a antena não está totalmente 100% legalzinha, tá? Estou mostrando uma coisa bem teórica mesmo, tá? Agora, como vocês podem ver, ó, 43W está por aqui. Se fosse uma antena maior, né, um kit bem caprichadinho, de repente a gente conseguia dar um sinal melhor. Vou mostrar outra coisa para vocês agora, só um pouquinho. Qual seria a melhor condição para você tentar fazer um apontamento usando uma antena só e colocando os dois satélites, tanto o 70 como o 43W? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um vídeo do Neri das Antenas, em que ele faz um apontamento desse tipo, utilizando uma antena grande, de chapa, tá? Não é tão grande quanto essa, não me lembro exatamente o tamanho, e que ele faz um apontamento e coloca os dois LNBs banda KU, 70 e 43. Acredito que seja uma das únicas possibilidades de você fazer isso, e também no caso, é claro, muitas vezes o investimento não vale a pena, tá? Se você já tiver a antena, de repente vale a pena. Você tem que pegar o satélite que está mais ao meio entre o 70 e o 43W, que no caso eu fiz a conta aqui, né? E o satélite em questão seria o 58W. Por que eu falo para você colocar no 58W, em vez de tentar fazer mais ou menos no olhômetro ali o meio entre os dois satélites, né? O 70 está aqui, o 43 está aqui, eu vou pôr no meio. O meio entre os dois satélites seria a posição 57 graus. Então a gente já pega e faz um apontamento para o 58, que se torna mais fácil. Por quê? Porque você aproveita a inclinação da antena, sabendo que a inclinação ela já está posicionada em relação à altitude do cinturão de Clark. Você não fica perdido em relação à altura. Porque se você fizer às vezes um pouco para cá, um pouco para cá, você não sabe se a antena precisa ficar um pouquinho mais alta ou um pouco mais baixa. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês aqui, que seria também uma coisa bem teórica, tá, pessoal? Eu vou posicionar minha antena mais ou menos no 53W, só para dar um exemplo para vocês, tá? Nós vamos trabalhar com suposições, tá, ok? Eu vou até inclinar um pouquinho mais, porque o 53 aqui para mim é mais inclinado. E eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tô com a minha antena apontada para o 53W, tá, pessoal? 53W, eu vou trabalhar com o LNB voltado assim, ó. Como eu disse, né? Ele vai ficar na posição 0, o LNB, certo? Então, o que eu tenho? A partir do ponto 53W, se eu levo para cá, eu tenho que abaixar a antena. Se eu levo para cá, se eu levo para o 43, eu tenho que abaixar a antena. Se eu levo para o 70, eu tenho que abaixar a antena também. Mas, levando em consideração que ele trabalha espelhando e levando em consideração que a inclinação da antena também não está baixa o suficiente para pegar o 43, então a gente tem que levar em consideração de que a antena vai tirar a diferença. Então, como que vai funcionar os kits caronas? Deixa eu só dar uma travadinha aqui. Isso aqui já é suposição, tá, pessoal? Não, eu estou só fazendo uma demonstração. Se eu for colocar um carona que venha pegar o 70W, que nós temos sinal de 70W que vem de cá, ele vai bater aqui e vai espelhar para lá. Então eu vou ter que fazer isso, ó. Vou ter que colocar o LNB assim, tá? E reto para baixo, tá? Porque esse aqui tá reto, então todos os outros vão acompanhar o mesmo formato, tá? Como a antena tá apontada para 53, tá reto, então ele vai vir aqui, ó. Se eu quiser pegar o 70W aqui, com o conector reto para baixo. Se eu quiser pegar o 43, eu vou trazer a antena mais ou menos aqui, com o conector reto para baixo também, e assim por diante, tá? Então, por que eu falo que você coloca no 58? Tá, tô no 53, vou pôr no 58, eu vou trazer ele um pouquinho para cá e vou inclinar um pouquinho para cá, tá? Bem pouco. 58W. 58W é a posição que está no meio entre o 43 e o 70. Então, a partir daí, é a melhor posição para você tentar pegar de carona o 70 e o 43. No caso, você vai colocar os dois de carona. Então, o 43 está aqui, ele vai vir aqui, vai bater, vai refletir aqui. Você vai ter que colocar o LNB para pegar o 43 mais aqui, né? Não sei exatamente, que eu não fiz a conta, só estou dando um exemplo. E vai respeitar a inclinação desse conector aqui para esse LNB aqui também, mesma coisa. 70W você vai pegar ele do lado de cá e vai também respeitar a inclinação do conector e vai respeitar a inclinação aqui para você pegar o 70W. Beleza? Pessoal, essa é mais ou menos a lógica, tá? Ó. Então, também tanto vai respeitar a inclinação como você vai respeitar essa voltinha aqui, ó. Ou seja, o LNB vai ficar mais para dentro, aqui vai ficar mais para dentro.
Vai ter que armar um esquema aí, parafusa um ferrinho, faz alguma coisa aí para você tentar. No próximo vídeo eu vou tentar fazer isso com essa mesma antena para a gente ver o sinal que dá. Talvez, eu acredito que não vai ser o sinal suficiente para a gente poder assistir todos os canais, pegar todas as TPs legal, mas eu vou fazer aí no caso o apontamento só para a gente ter uma noção de como que vai ficar. Pessoal, esse vídeo de hoje era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria passar um pouquinho da teoria de como que funciona essas questões de kit carona, né? De você colocar um satélite na carona do outro, para você entender por que muitas vezes você vê um vídeo e não consegue replicar aquele vídeo aí na sua cidade, no seu apontamento, tá? Isso se deve devido à posição geográfica que você se encontra, e a pessoa que fez o vídeo talvez também se encontre em uma posição geográfica diferente, então o sistema do kit carona vai ser posicionado de forma diferente também, tá ok? E para encerrar o vídeo, eu quero aproveitar e te convidar a conhecer o meu curso de manutenção elétrica residencial. É um curso que você vai aprender ali as instalações elétricas, desde o mais básico até um pouco mais avançado, onde você vai poder fazer instalações elétricas residenciais com toda a segurança e tranquilidade, vai poder aí adicionar uma habilidade ao seu portfólio de serviços, faturar uma grana aí nas horas extras, ou até mesmo aí cuidar das suas próprias instalações na sua casa, tá bem? Um grande abraço, obrigado pela sua visualização, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, me acompanhar nas minhas redes sociais e não deixe também de acompanhar a Vivências em todas as suas redes sociais, para você ficar sempre por dentro das novidades em relação à nova antena parabólica, tá ok? Grande abraço, obrigado pela visualização e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!